Obrigado por você acessar o nosso canal aqui pelo YouTube. Esse é um momento ímpar na vida de cada um de nós que nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus e mais nada. Aqui não falamos em política, em outra coisa, porque o mais importante na vida de um cristão, de um ser humano, é Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala ao nosso coração. Eu gostaria que você pensasse agora no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28, que diz assim, veja que texto interessante, diz assim, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Que coisa, vejam aqui, repito, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Hoje em dia não se fala mais em cidades muradas, mas na antiguidade a segurança das cidades estava em seu muro, né? Os muros protegiam a cidade. Uma cidade sem muro é uma cidade totalmente desprovida de segurança. E agora vem a Bíblia e diz isso, que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Mas o que é domínio próprio? É você controlar-se a si mesmo. É você conhecer-se a si mesmo e, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, você se controlar. O domínio próprio envolve pelo menos muito mais que 3 pontos, mas aqui eu vou apenas abordar 3 pontos. Primeiro, o domínio da língua. Da língua. Né? Quantas pessoas não dominam a sua língua? Falam coisas que não deveriam falar em horas erradas. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, verso 8, eu vou ler para vocês, Tiago 3, verso 8. A Bíblia diz assim, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. A língua, a Bíblia diz isso. E quantas pessoas usam a língua para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir relacionamentos, para destruir a paz na igreja. Mas a Bíblia diz que você pode sim ter domínio sobre a sua língua, pensar antes de você falar algo. O segundo ponto, dominar a ira. Efésios capítulo 4, verso de número 26. Efésios 4, 26. Mais uma vez, vamos ler na palavra de Deus. 4, 26. Diz assim, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Então nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua, né? Ter domínio também sobre a nossa ira, sobre a língua, sobre a ira. Você pode ficar com raiva, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você tem que dominar a sua ira, deixar que a sua vida seja controlada, dominada assim pelo Espírito Santo de Deus. Agora, você tem que ter domínio próprio também sobre o seu apetite, sobre o seu apetite. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, verso 2. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Se você costuma comer demais, controle o seu apetite. Domine o seu apetite. Quantas pessoas que, às vezes, que estão numa festa, elas comem além daquilo que deveriam comer. E depois passa mal, né? Depois, no dia seguinte, está com o fígado bombardeado,
está com um monte de problemas, a glicose alta, subiu demais, quer comer doce demais, coisa dessa estirpe que você tem que ter domínio. Precisamos ter domínio sobre essas coisas. Concluindo, eu diria que domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, que tem a virtude de controlar desejos, impulsos e emoções. Resultado que uma vida antes fazia vontade da carne, mas quando ela passa a ser dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela passa a fazer a vontade de Deus. E a diferença é muito grande, porque você agora vai andar segundo os ditames, segundo os impulsos da palavra de Deus, e você não vai então mais ter os problemas que você tem quando você não tinha controle sobre o seu domínio próprio. Quantas brigas no trânsito, quantas confusões, até mortes, porque as pessoas não têm domínio próprio quando vão discutir qualquer assunto. Que Deus nos abençoe e que Ele faça de nós pessoas que vivemos a paz e tenhamos domínio sobre tudo aquilo que impede que tenhamos uma vida de comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos modifica, um Deus que quer que vivamos da melhor maneira possível, e uma dessas maneiras é termos domínio sobre nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.